falando sobre auditoria trabalhista e sobre a análise para redução de custos, identificação de riscos, nós temos que lembrar que o plenário do Supremo Tribunal Federal cassou 2 artigos da medida provisória 927 recentemente, e um deles fala justamente sobre a doença ocupacional. O artigo 29, que é o que aqui nos interessa, estabelece que o coronavírus não é doença ocupacional, exceto mediante a comprovação do nexo causal. Sobre a questão da doença ocupacional, eu estou aqui com a doutora Leila Salvati e vamos conversar um pouquinho sobre isso, até para analisar a questão da identificação dos riscos e a redução de custos da empresa com uma situação dessa. Doutora, o que envolve a doença ocupacional e o que mudou com relação a essa decisão do plenário do STF? Doutora Virgínia, na realidade o que mudou vai ser a forma de comprovação. Certo. Antes eu tinha a medida provisória que me dizia diretamente que não era doença ocupacional, sim, exceto comprovação de nexo causal. Mas no dia a dia, para que seja comprovada uma doença laboral, eu necessito do nexo causal. Então, a única coisa que mudou vai ser a forma de comprovação. Então, nesse caso, as empresas sim têm que tomar muito cuidado, principalmente as empresas da área de saúde, têm que tomar cuidado extremo com o uso de EPIs adequados. Caso contrário, nós vamos inverter o ônus da prova aí. Caso contrário, não é o empregado que vai ter que comprovar o nexo causal, e sim a empresa. Agora, por exemplo, uma outra empresa, uma grande rede de supermercados, são atividades essenciais. Não houve aí a interrupção da atividade da empresa. Quais os cuidados que essas empresas que estão trabalhando com atividades essenciais não tiveram a interrupção das suas atividades? Quais os cuidados que elas têm que tomar com os funcionários para que eles não possam depois, caso eventualmente sejam acometidos com a Covid-19, decorre de uma doença ocupacional? E mais uma pergunta já na sequência. Se houver a constatação, isso traz uma consequência financeira em termos de custo para a empresa muito grande, porque se houver sequela, por exemplo, vai estender a necessidade da empresa pagar um valor para essa pessoa para compensar essa sequela que ela ficou? Nós estamos falando aqui especificamente de empresas que trabalham com o público. Sim. Normalmente, um público grande de uma forma geral. Nesse caso, essas empresas têm que tomar todo o cuidado com o uso de máscara, álcool gel. Tem que tomar todo o cuidado, distanciamento, né? Todo o cuidado para que os funcionários não tenham contato de forma direta com o público. Para preservar os funcionários. Além da preservação dos funcionários, para a preservação do passivo trabalhista também da empresa, né? Entendi. Porque, caso contrário, no futuro nós vamos ter ações trabalhistas e esse nexo causal, com a revogação desse artigo da MP 927, o nexo causal vai ficar por conta da empresa. A empresa vai ter que comprovar de que fiscalizou o uso de EPIs, que fez a coisa de uma forma correta. E se for constatada a doença ocupacional e o funcionário aí, o empregado, ficar com sequelas, o que isso traz como desdobramento e consequência? Nós vamos correr o risco aí de a gente termos indenizações por dano moral, a indenização material e pensão vitalícia, dependendo da situação. E essa pensão vitalícia por quanto tempo? Então, essa pensão vitalícia, ela muda de acordo com os dados do IBGE. A última atualização do IBGE, que eu acabei vendo a semana passada, o TST, ele considera hoje 80 anos de idade. Nossa, então vamos dizer que um funcionário da empresa seja acometido com o coronavírus, a Covid-19, e fique com sequelas, ele estaria aí sem condições de continuar trabalhando. Então, se ele ganhava R$2.000, é muito provável que a empresa seja condenada a pagar o mesmo salário para ele até os 80 anos? É isso mesmo? Até os 80 anos, e esse salário dele até os 80 anos, ele pode ser convertido em parcela única de indenização de dano material. Imagina o que isso não acarreta para um passivo trabalhista? Milhões. Exatamente. Né? Agora, se ele tiver, por exemplo, uma sequela parcial,
não impossibilita integralmente para o retorno ao trabalho. Aí a perícia vai constatar qual é o grau da sequela. Se a sequela, por exemplo, foi 30%, ele vai receber 30% de salário Até os 80 anos. até os 80 anos ou parcela única, dependendo de como for feito o pedido da petição inicial. Gente, então, para a análise de risco e prevenção de custos, é muito importante que todas as empresas que não tiveram as suas atividades restringidas por esse isolamento social ou que elas estejam trabalhando em atividades essenciais, como a saúde, por exemplo, né, as farmácias, os supermercados, postos de gasolina, então que tenham um cuidado mais do que redobrado com relação aos seus funcionários para que isso seja evitado, né, doutora? Exatamente, porque um passivo trabalhista nessa situação, do jeito ainda que nós estamos, pode vir a falir uma empresa. Com certeza, né? Então, fica aí essa orientação da doutora Leila para todos os empresários que estão nos assistindo, para que apliquem corretamente as medidas de contenção de risco, porque isso pode salvar a sua empresa.